Olá, aluno, seja muito bem-vindo à aula de hoje. A gente vai tratar nessa aula sobre os conceitos introdutórios da segurança do trabalho. Eu sou o professor Arthur Ribeiro Torrecilhas, sou engenheiro civil, mestre em engenharia civil e engenheiro de segurança do trabalho. Então, agora convido você para o quadro para a gente conhecer, esse nosso conceito inicial aqui sobre a segurança do trabalho. E voltando aqui para mim, nesse nosso primeiro bloco, eu queria iniciar esse nosso bloco com uma frase do Mendes, de 95, que ele fala assim, conhecer a saga do conhecimento na área em que a gente trabalha vai proporcionar para nós um maior sentido de um pedaço da nossa caminhada, tá? E vai nos ajudar também a valorizar mais em que estamos vislumbrando melhor e onde nós queremos chegar, tá? Por que eu coloquei essa frase? Justamente para justificar o motivo da gente ter que estudar desde o começo, lá dos tempos históricos, como surgiu a segurança do trabalho, o que é a segurança do trabalho e o que ela busca trazer para nós, né? O que se vislumbra com a segurança do trabalho, certo? E complementando, é importante a gente saber a origem dos nossos objetivos, concorda? Para que a gente tenha em mente, focado, o que é a nossa profissão, o que se espera da nossa profissão. Vamos lá para o quadro? E eu trago aqui para você, já essas duas figuras, tá? E se você observar aqui na primeira, acompanha aqui com o mouse, se você observar nessa primeira figura, você vai observar os homens, da idade lá da pedra, da idade do tacape, do homem da caverna, e eles estão caçando, certo? Você vê que eles matando um urso, caçando, provavelmente para adquirir, o alimento do grupo de humanos deles, certo? E quando a gente se depara com essa imagem, se você pensar que essa era uma atividade laboral desses homens naquela época, então a forma de trabalho deles era ir caçar, tá? E eles utilizavam algumas ferramentas de trabalho. Vamos voltar lá para o quadro? Que no caso aqui, eram as pedras lascadas, né? Então tinha uma série de ferramentas, a gente vê aqui a machadinho, tacape, então uma série de ferramentas que eles utilizavam para o trabalho deles, tá? Então, dessa maneira, a gente observa que, desde lá de trás, o homem faz uso de ferramentas de trabalho. E a gente vai ver que conforme o mundo foi mudando, a tecnologia foi evoluindo, essas ferramentas foram evoluindo junto. E novos riscos foram aparecendo. Isso cabe até mesmo para agora. Daqui, uns 50 anos, vão existir novas ferramentas de trabalho. Vão existir novos riscos que vão colocar o trabalhador em risco, né? Então, a segurança do trabalho, ela está sempre em constante mudança. E é por isso que a gente precisa compreender o histórico, de onde ela veio, como que ela surgiu e todo aquele processo de evolução dela até ela se tornar o que é hoje, tá bom? Então vamos lá para o quadro, que eu trouxe aqui, um histórico bem breve dessa da segurança do trabalho, né? Há 2 milhões de anos antes de Cristo, o homem ele fazia uso de pedras como ferramentas de trabalho, ok? Há 4.500 antes de Cristo, começou a surgir então novas ferramentas voltadas para a agricultura, o uso de animal. Então a gente tem ali a tração, a utilização do arado, certo? E 2.360 anos antes de Cristo, até dentro dessa faixa de data, surgiu ali um documento chamado Papiro Celer e o Papiro Anastase, que eles começam a mostrar a preocupação do empregador, do rei, do governante com o seu trabalhador. Então, a partir de 2360 a.C.,
a gente começa a observar tanto no Egito, né, e um pouco mais para frente, depois ali, ó, 460 a.C., na Grécia, a gente começa a ver a preocupação do empregador com os seus trabalhadores. E professor, mas o que isso importa? Que a gente começa a ter a noção de que o trabalhador, o empregador, ele começa a ver o trabalhador como uma fonte, um recurso que ele precisa manter. Se ele começa a pegar pesado com todo o trabalhador dele, ele começa a perder mão de obra. Os trabalhadores, vamos pegar lá no Egito, né, a época que tinha os escravos. Se ele começa a maltratar essa equipe de trabalho dele, ele começa a ter mais problemas do que mão de obra para trabalhar para ele. Então, infelizmente, foi essa a mentalidade que ele foi atingindo, né, que os governantes foram atingindo, e até que chegaram nessa conclusão: opa, a gente tem que se atentar à qualidade de vida das equipes de trabalho. Senão, ao invés da gente ter uma equipe de trabalho, a gente vai ter uma equipe de doente que não vai trabalhar para nós. Tá? Então, começou com essa mentalidade. E com o passar dos anos, foi sendo observado o seguinte: pensa comigo, número de enfermos aumentando. Né? Já vamos pegar lá da época da Revolução Industrial, aquela mente da Revolução Industrial na Inglaterra. Tá? Número de doentes aumentando por conta das condições de trabalho. Insatisfação da população. Então a galera começou a ficar revoltada com a situação de trabalho. Saúde pública indo para o ralo. Né? Surgindo doenças nas ruas, um monte de gente desamparada, com feridas, começa a aparecer pestes, começa a aparecer infecções. Então a saúde começa a afetar todo mundo. O que foi observado? Falaram assim, ó, a gente precisa dar um jeito nisso, tá? E começou, então, criou-se as cooperativas de trabalho. Lá na Grécia eram chamadas de herãs e na Roma era de colegia, tá? E futuramente isso virou ali as irmandades cristãs, com as ordens hospitalares, e hoje a gente tem os sindicatos. E a gente tem também as normas, as proteções ao trabalhador. Tá? Então, esses elementos foram ali trazendo o que a gente tem hoje como legislação. 1473 chega Ulrich Ellenborg, 1556 George Bauer, 1567 a gente tem Aurelius T. B. von Heumann, certo? Que são autores que começaram a se preocupar com essa questão, tá? Da saúde do trabalhador e dessa mão de obra que pode prejudicar ela, danificada, essa mão de obra danificada, ela pode prejudicar tanto as empresas quanto a saúde pública. Vamos focar um pouco aqui, ó. Tem que ter a mente aberta e entender que essa era a visão de uns tempos atrás. Uma visão escravatista, né? Escravista, tá bom? Até que em 1700, Bernardino Ramazzini, que é conhecido como o pai, né, da segurança do trabalho, ele compilou todas essas pesquisas e chegou em conclusões, né, sobre os diferentes tipos de doença e as relações dela com o trabalho, com cada tipo de trabalho. Ele fez um nexo causal ali entre doença e atividade laboral. Vamos lá para o quadro? Que, ó, eu trouxe duas fotos aqui para a gente poder enxergar como que era a condição de trabalho dessas equipes, né, de trabalho em 1760, com a Revolução Industrial, e depois também em 1802, a Lei dos Aprendizes. Então a gente vê um ambiente de fábrica com máquinas grandes, muito ruído, certo? E a gente vê algumas leis começando a buscar, né, uma melhoria para as condições de trabalho. Então, 1802, a Lei dos Aprendizes, a Lei das Fábricas, né? Em 1832, 1833. E aos poucos a gente vê que a sociedade ela vai buscando essa introdução da melhoria da qualidade de vida do trabalhador. Até que chegamos nos dias atuais, né? Então, em 1930, o professor, atual como? Faz muito tempo isso aí. Atual, se a gente pegar, é um pedacinho de toda essa linha cronológica. Então, é praticamente novo, recente isso, né? A gente tem a Revolução Industrial Brasileira.
E depois, 13 anos depois, 1943, as leis do trabalho, né, com a CLT, o surgimento da CLT. 1966 vem a Fundacentro, que é um centro de pesquisa voltado para a segurança do trabalhador. 1972, obrigatoriedade dos serviços médico e da higiene de segurança do trabalho nas empresas. Até que, em 74, o Brasil recebe um título de campeão de acidente do trabalho. Aí eles falam, não, vamos mudar isso, a gente precisa melhorar essa situação. E em 1978 surgem, então, as NRs, o que a gente vai utilizar ao longo de todo o nosso curso, né? As normas regulamentadoras. Em 78, então, com o surgimento das NRs, e em 1990 vem outros padrões de normas e parâmetros para a gente poder basear a segurança do trabalhador nessas normas, tá? Então, a gente tem a ISO 9000, ISO 14000, temos as OSHAs, né, 18.000, a ABS, que é a norma britânica, 8.800, e assim a gente vai. O trabalhador foi sendo amparado com essa série de leis que foram vindo com o passar do tempo, com essa mentalidade de cuidar do trabalhador. Eu tenho retorno para a empresa e eu tenho retorno também para o governo, né, para a saúde pública.